Bem, agora o Jornal da Rede Alesp vai com outra entrevista e conversa com o Ernesto Marcelani Neto, que ele é presidente do Detran São Paulo. Ele nos fala sobre o Poupa Tempo, que passa a incorporar os serviços do Detran. Bom dia, presidente. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia pelo convite, Júlio. Um prazer falar com vocês aí. Muito obrigado. Presidente, o governo do estado de São Paulo anunciou, então, nessa semana, a ampliação do programa do Poupa Tempo e, justamente, as unidades do Detran serão transformadas nesses postos presenciais do Poupa Tempo. Então, para quem está ouvindo, vendo a gente, aqui é a prestação de serviço no Jornal da Rede Alesp, como vai funcionar, então, essa mudança, né? Se é que eu posso chamar assim, nesse momento, e como serão os atendimentos presenciais daqui para frente? Olha, a forma como o Detran, como o Estado se relaciona com o cidadão não será a mesma pós-pandemia, né? Houve um grande processo de transformação digital nesse período de pandemia. Isso, na verdade, já tinha se iniciado e eu tive a oportunidade de falar aqui com você sobre isso já há algum tempo, né? Por determinação do governador João Dória, lá em 2019. A pandemia intensificou muito e hoje a gente consegue disponibilizar muitos serviços que o cidadão consegue resolver de forma não presencial. Aí, com um pouco desse contexto, a gente, por determinação também aqui do governador e do nosso vice Rodrigo Garcia, nós estamos reorganizando esse atendimento ao público, né? As unidades físicas, elas ainda são imprescindíveis, né? Porque tem poucos serviços que demandam que o cidadão vá presencialmente. Então, portanto, a gente está integrando o Detran e Poupa Tempo, pegando aquilo que os dois órgãos têm de bom, né? O Detran com a sua capilaridade, o Poupa Tempo com a sua grande variedade de serviços, juntando isso tudo para que a gente saia de 75 unidades do Poupa Tempo para 340 até o final dessa gestão, e a gente sai de 70 serviços, né, que é o que o Detran hoje oferece em suas unidades, chegando a 242 serviços quando isso virar Poupa Tempo e essa integração estiver completa. Então, portanto, é uma grande notícia para o cidadão de São Paulo, que vai poder ter mais capilaridade, mais unidades Poupa Tempo em todo o estado e uma gama muito maior de serviços à sua disposição. E, presidente, só para ficar claro também para quem está ouvindo, vendo a gente, claro que aos poucos vai acontecer essa retomada. A gente sabe que temos o aplicativo do Poupa Tempo, que já tinha alguns serviços incorporados também do Detran. A partir de qual momento a gente tem, então, essa configuração funcionando oficialmente? Olha, ela já começa agora em 19 de agosto em 8 postos Poupa Tempo que já reabrem nesse novo modelo integrados Detran e Poupa Tempo, né? Essas ondas vão até o final de outubro com aqueles postos Poupa Tempo que já existem, com aquelas 75 unidades que já existem, e a partir daí a gente começa aos poucos migrar as outras 265 unidades que tem no interior de São Paulo para este modelo já Poupa Tempo, passando a gestão do atendimento ao público para o Poupa Tempo, que reconhecidamente tem uma avaliação muito positiva, mais de 99% da população avalia positivamente o atendimento do Poupa Tempo. O Detran também tem uma grande avaliação, e aqui a gente quer agradecer a toda a equipe do Detran por isso, né? Mas a gente entende que o Detran tem que focar naquilo que é indelegável, naquilo que é, vamos dizer, o cerne, né? O core do seu negócio, e passando esse atendimento ao público para o Poupa Tempo. Ernesto, bom dia. Lilian, quem está falando, tudo bem? Tudo bem, Lilian? Prazer falar com você. Tudo bem. Ô, Ernesto, a gente entrevistou você numa outra vez, inclusive foi eu, e nessa época, né, você era superintendente da Prodesp. E foi bem na época que o Poupa Tempo, né, ele lançou os serviços digitais. Você poderia falar para a gente como é que está o aplicativo e a receptividade da população com isso? Olha, o aplicativo foi muito bem recebido. Nós já temos mais de 1 milhão de downloads feitos desse aplicativo nesse período da pandemia. A gente hoje já tem, você lembra bem que quando nós lançamos eram cerca de 60 serviços, hoje a gente já tem mais de 70 serviços e a toda semana entra serviço novo, né? No próximo dia 19 a gente já tem mais uma onda de implantação, então, portanto, a gente deve ter mais de 80 serviços já a semana que vem à disposição da população nesse aplicativo do Poupa Tempo Digital, e ele transforma a relação. A gente conversa nesse momento com o presidente do Detran São Paulo, Ernesto Marcelani Neto. A
A gente está falando com ele, repercutindo, então, essa junção, como ele disse, né, de serviços do Poupa Tempo com o espaço do Detran, ampliando, então, para a população do estado de São Paulo, essa questão dos atendimentos essenciais, né, de tantas coisas que se faz por lá. Presidente, o senhor nos ouve? Eu estou ouvindo bem, acho que teve um probleminha de conexão aí, né? Peço desculpas e eu não sei até onde vocês me ouviram. Imagina, o senhor estava falando sobre ampliação também, a partir do dia 19, dos serviços no aplicativo. Exatamente. A partir do dia 19, esse aplicativo deve ter mais de 80 serviços à disposição, né? E um exemplo que eu sempre gosto de usar é a segunda via da CNH. Há pouco tempo atrás, para solicitar a segunda via, a gente precisaria agendar num poupa-tempo ou numa unidade do Detran, ir lá pessoalmente, né, fazer essa solicitação, aguardar esse documento ser impresso para ser ou retirado ali ou recebido em casa pelos Correios. Era mais ou menos 4, 5, 6 dias para que isso tudo fosse feito, né? Hoje, com o aplicativo do Poupa Tempo Digital, com 4 cliques, a gente solicita a segunda via da CNH, recebe a versão digital no nosso aplicativo da CNH Digital poucas horas depois da solicitação e a versão impressa vai para a nossa casa pelos Correios com toda a comodidade do mundo. Então, é dessa forma, né, que o governo de São Paulo está enfrentando e está fazendo a sua transformação digital, sendo muito menos burocrático, muito mais ágil, eficiente e resolutivo, para que a relação, a experiência do cidadão ao utilizar os nossos serviços seja muito melhor. Ernesto, não temos dúvidas que você é a tecnologia em pessoa e acabou agora de assumir o Detran, né? A gente sabe que a Prodesp sempre foi o serviço oferecido pelo governo. Qual que é a sua meta? Você já tem alguma meta para estar melhorando, para crescer mais os serviços num período assim não muito longo de tempo? Olha, com certeza, a nossa meta aqui entre Detran e Poupa Tempo é que a gente chegue a 240 serviços de forma não presencial até o final dessa gestão. É importante que a gente venha aqui trabalhando para aumentar os serviços, mas também para aumentar a segurança, né? Aqui especificamente no Detran, por exemplo, o cidadão que estava fazendo o seu processo de primeira habilitação, ele tinha que fazer essas aulas dentro de um CFC, de uma autoescola, né? A gente já conseguiu incrementar a segurança utilizando reconhecimento facial para que esse aluno possa fazer aula de casa, através do seu smartphone ou do seu computador, com muita segurança, garantindo que ele está cumprindo, né, que ele está assistindo a aula e que ele está cumprindo todas as etapas que a legislação exige para ele ser um condutor. Então, portanto, é utilizar a tecnologia, é utilizar os mecanismos mais modernos que se tem, né, em parceria sempre com a Prodesp, para que o Estado possa gerar uma nova relação com o cidadão, facilitando muito essa interação e gerando muita comodidade. E justamente, Ernesto, nessa questão dessa relação com a população, né? Nós falávamos em um outro momento, justamente que a sociedade, as pessoas, elas não podem perder tempo, né? Às vezes perde muito tempo num processo burocrático e essa inovação, então, né, dentro da administração pública, facilita também essa relação sociedade e administração pública, né, órgão público. Eu acho que essa é a diretriz que o nosso vice-governador Rodrigo Garcia nos colocou, né, desde o início da gestão e acompanha o desenvolvimento disso semanalmente aqui com a gente, né? É sempre buscando uma nova relação, uma relação melhor com o cidadão, uma experiência muito melhor ao utilizar os serviços públicos. O Poupa Tempo é a grande referência para isso e a gente usa o Poupa Tempo com o nosso grande benchmark ali, tirando as boas características, né? E fazendo com que no mundo digital, nos nossos aplicativos, né, nos nossos portais, a gente reproduza aquilo que a população reconhece como de ponto positivo nesse programa que é tão bem avaliado, né? E eu quero agradecer, então, o presidente do Detran, o Ernesto Marcelani, pelo tempo, né? A gente sabe que a agenda dele está corrida, então obrigado por ter falado com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp, Ernesto. Olha, é sempre um grande prazer falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Continuo à disposição. Sempre que tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente está aqui pronto para esclarecer. Muito obrigado, um bom trabalho a todos e um bom dia. Bom trabalho, Ernesto. Bom dia. Obrigada.